que é definido então como música sacra e o cântico congregacional. Nós vamos ver nessa parte aí. Primeiro, a música sacra. Então é o objetivo primordial aí, enaltecer a Deus. Ou objetivo primordial, mais importante objetivo nessa música sacra deve ser então esse enaltecer, né? Esse agradecer a Deus. E o cântico congregacional é a participação de toda a congregação nesse cântico, nesse louvor a Deus. Então participa todos os membros que estão ali ouvindo, o corpo de Cristo que está ali louvando ao Senhor, juntos, cantando juntos. Então existe o louvor individual, existe o louvor dos vocais, o louvor dos corais, existe o louvor dos instrumentistas, existe o louvor também quando ele é dirigido por toda a congregação, cantando juntos, louvando ao Senhor. Depois nós temos aí a parte número 2, os fundamentos da música sacra. Então, primeiro, o preparo teológico dos músicos e compositores bíblicos. Então, esse preparo deve ter um preparo teológico, porque no louvor nós utilizamos a palavra de Deus e ela deve estar dentro do contexto bíblico, deve concordar com a Bíblia, esta letra desta música. E os compositores bíblicos foram notáveis teólogos. Então, no livro dos Salmos, nós vamos ver quem foram esses que escreveram esses livros, os livros poéticos, né? Esses livros de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Então, são escritos, e que nós vamos ver também no livro de Abacuque, de Isaías. E nós vamos ver que são escritos por pessoas que realmente tinham conhecimento de Deus, que tinham conhecimento teológico e que fizeram esses belos cânticos, né? Incluindo aí o apóstolo Paulo também. Então nós vamos ver depois qualificações de um músico verdadeiramente cristão. Então, o que é um verdadeiro músico cristão? É aquele que faz os seus versos, né, dentro da teologia bíblica. Então ele é um teólogo que verseja o conhecimento bíblico. Ele pega a Bíblia e faz então seus versos baseados na Bíblia, a palavra de Deus. E na parte número 3 nós temos aí a música no cristianismo primitivo. E nós vimos aí a função da música em sua liturgia. E lembrando que liturgia é diferente de formalismo, né? Então a função da música em sua liturgia é, primeiro, o exemplo do próprio Cristo. Mateus 26:30. Na noite de sua paixão, Jesus, então, ele louvou ao Senhor com um hino. E diz que a Bíblia diz ali, então, que eles louvaram o Senhor com um hino, cantaram um hino. E nós vamos ver também o exemplo na vida de Paulo, né? Naquele culto que ele fez ao Senhor na prisão. Ele e Silas, perto da meia-noite, louvavam ao Senhor. E nós vamos ver o resultado desse louvor é que Deus se manifestou poderosamente ali naquela prisão. E a pergunta final desta lição, então, o nosso comentarista pergunta: tem você também, então, louvado a Deus na beleza de sua santidade, como a Bíblia o requer? Então, você analisa a sua vida e veja. Bom, então a música sacra e o cântico congregacional são dois elementos indispensáveis na liturgia do culto cristão. Aos músicos e compositores bíblicos exige-se não somente a arte, mas principalmente correção doutrinária, pois eles, à semelhança de Davi, são também teólogos. Liturgia é o culto público que prestamos a Deus, enquanto o formalismo é o culto que, embora belo, é destituído então de seu real valor,
do seu valor espiritual, pois não chega ao trono da graça, não chega à presença de Deus, não é recebido por Deus. Então, na hora da adversidade, é que o crente realmente mostra que ele louva a Deus em todas as oportunidades. Nós temos o maior exemplo para nós, o caso de Jó, que nas suas adversidades, tribulações, ele louvava o Senhor e dizia sempre: bendito seja o Senhor. E ele dizia: o Senhor Deus deu para nós e o Senhor Deus tomou. Tudo pertence a Ele, louvado seja Deus. E ele sempre confiando na providência de Deus. Vamos passar agora então ao nosso questionário. O questionário, ele aparece aí para você no site que você está vendo abaixo. Você pode acessar o nosso questionário pela internet. Você veja aí o site www.universobiblico.com.br/assembleia/estudos bíblicos. Lá você entra em EBD e depois entra na lição desejada. Nós estamos na lição número 7. Então você entra na lição número 7 e ali tem um questionário no final da lição. Você pode copiar esse questionário e passar para os alunos para que eles possam responder durante a semana e entregar então no domingo. Assim você estará incentivando a leitura da revista da Escola Bíblica Dominical. Essa revista que está sendo sempre deixada de lado. As pessoas só levam para a igreja, levam lá para a congregação no domingo pela manhã. Custam achar essa revista pela manhã. Então é preciso incentivar os alunos a ler essa revista durante a semana. Então nós colocamos lá algumas perguntas, algumas coisas para completar, algumas coisas para ligar a primeira coluna com a segunda. Você veja aí. Então, em primeiro lugar, nós colocamos aí para completar o texto áureo: louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. A segunda é: o cristianismo é uma comunidade de louvor expressa através da arte musical o que Deus operou em nossa vida. É a verdade prática nossa. Depois, no comentário e na introdução, nós colocamos aí então, na pergunta 3, no maior livro das Sagradas Escrituras, o de Salmos, quem escreveu o saltério hebreu, enaltecendo, sublime e altissonante o Deus de Israel? A resposta aí é Davi, Asaf, Salomão, Moisés, os filhos de Jedutum e os de Corá. Depois da pergunta número 4, vem aí dentro da primeira parte. Então, o que é o cântico congregacional? Então a pergunta 4 é: o que é a música sacra? A resposta então é a arte que, dispondo das ciências musicais e acústica, das cordas vocais e de instrumentos musicais, tem por objetivo primacial enaltecer a Deus como Criador e mantenedor de todas as coisas através da harmonia, melodia e ritmo. Então tudo isso aí é definição da música sacra. Pergunta número 5. Segundo a Bíblia, quem foi o primeiro ser humano a interessar-se pela arte musical? Então a resposta aí: Jubal. Número 6. O que é o cântico congregacional? Então é a participação de toda a congregação dos fiéis nos hinos em louvor ao Todo-Poderoso. Número 7. Com quem se deu início aí do cântico congregacional, organizando os músicos e cantores em turnos e corais? Então, como o rei Davi, que se deu esse início, segundo podemos depreender então da história do filho de Jessé. Você lendo a história de Davi, você vai ver que essa organização desses cânticos, dessas músicas, desses corais, vocais, se deu início então no reinado de Davi. Quando o cântico congregacional atingiu então o auge e por quê? Então, atingiu o auge no reinado de Salomão, porque ele sustentou esses cânticos congregacionais a fim de que o culto a Jeová fosse coroado de glória e divino resplendor. Na parte número 2, os fundamentos da música sacra. Então, como se deu o preparo teológico dos músicos e compositores bíblicos? Então, os compositores bíblicos foram notáveis teólogos. Então, todos eles estudaram a palavra de Deus, tinham comunhão com Deus
e assim eles puderam compor esses belos